Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. É sábado e são 10h10. Aproveite bem o fim de semana. Hoje vamos falar de economia e vamos tentar traduzir o economês. Não é fácil, vamos tentar. Vamos procurar entender as diferentes peças que fazem parte de um todo que pode ajudar a mudar o rumo do país e das nossas vidas, claro. Esta semana a informação fez destaque com duas notícias ligadas ao BNA. Um instrutivo que define os pressários de comissões bancárias em transações em moeda estrangeira e a decisão de definir o limite mínimo de crédito que a banca comercial deve dar à produção, sobretudo para a cesta básica, e também a taxa de juros que os empresários terão depois que pagar. Este instrutivo ainda não saiu em Diário da República, passará a ter efeitos a partir do momento da sua publicação. Ponto de partida então para o tema de hoje. Em economia, como em quase tudo na vida, não há peças isoladas. As coisas interligam-se e cada ato influencia o todo. A nossa conversa com Lopes Paulo, com a equipa de economia, não vou dizer os nomes todos agora, o Dr. Henrique Dambi, o Dr. Luís Gaspar, o Dr. Kissac Dalla, o Dr. Lopes Paulo, Cremildo Paca e Carlos Rosado de Carvalho vão estar aqui connosco, mas isso é a partir das 11 horas que entramos em debate. Até lá, lançamos os dados para a mesa e damos uma vista de olhos pela informação no geral desta semana. Ainda não fizemos o resumo das notícias e já se anuncia uma nova semana, que começa amanhã e que vem carregadinha de assunto. Destaque na página 4 do Jornal de Angola de hoje, o país prepara a regulação das redes sociais. O mau uso mexe com a sociedade, ninguém está imune a ver a sua intimidade violada, os especialistas consideram que há soluções, o governo promete punição aos infratores. O destaque na página 4 do Jornal de hoje, recordamos, seguramente um tema que vai dar que falar e que vai gerar polémica. Na semana que acaba hoje, a Nossa Paz fez 17 anos, quase a atingir a maioridade, comemorou o aniversário na província do Mochico, com a presença do general Pedro Sebastião, Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. O Presidente da República, por sua vez, foi à Rússia. E, mais uma vez, a diplomacia de Angola tomou conta dos espaços noticiosos. Momento alto no momento em que os angolanos que estudam na Rússia estiveram com o Presidente da República. Há uma nova geração inteira que precisa de estar bem preparada para o mercado de trabalho. Precisa querer fazer e precisa saber fazer. No movimento sindicalista, a EPAL anuncia greve geral a partir do dia 8 e o Sindicato dos Jornalistas concordou em não declarar para já a greve, aguardando então mais 15 dias que lhes foram propostos. Anunciou que no Dia da Paz também, André Mendes de Carvalho fez a sua primeira apresentação pública aos militantes da Casa CE e teve casa cheia no Cine Atlântico, em Luanda. Abel Chivucovuco deu uma entrevista à TV Zimbo. O MPLA e a UNITA estão claramente com a agenda partidária que prepara eleições autárquicas. Um incêndio na plataforma petrolífera do Soio é grande destaque informativo. Há 2 feridos graves, trabalhadores da Somoil, e a causa provável do incêndio terá sido um vazamento de gás. Aguardam-se mais informações. O mundo não anda mesmo nada bem. Em Moçambique, depois da tempestade, não veio a bonança. Há mais de 2.000 casos de cólera e já há mortes. Na Líbia, voltam a ouvir-se as armas. Forças do general Khalifa Haftar, que ocupa o leste do país, estão a 50 quilómetros de Trípoli. O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi a Trípoli em visita surpresa e saiu de lá preocupado com a possibilidade de um iminente ataque a Trípoli. Na Argélia, apesar de Bouteflika ter abdicado, continuam os protestos. Ora, o que acontece na Argélia é que quando um presidente da República renuncia ao cargo, eu peço perdão, a gripe toca a todos. Estávamos a explicar porque é que as coisas se colocam assim na Argélia. Quando um Presidente da República renuncia ao cargo, o chefe do Senado, que é o Parlamento da Argélia, assume interinamente os destinos do país. E neste caso seria por um período de 3 meses até à realização de eleições gerais. Só que a população continua a manifestar-se nas ruas contra aquele que seria o substituto de Bouteflika. Na África do Sul há ataques xenófobos, sobretudo contra cidadãos africanos. A nossa embaixadora já falou à Rádio Nacional de Angola e garantiu que, pelo menos com a comunidade angolana, está tudo bem. Atenção ao clima pré-eleitoral. A África do Sul tem eleições gerais no dia 8 de maio.
Nunca é possível resumir o mundo inteiro. Sábado, às 10h10, tentámos dar uma vista de olhos, então, por aquilo que foram os destaques desta semana. E agora vamos lá fazer contas à vida e às variáveis todas que precisamos ter em conta, porque, repetimos, é preciso produzir. Bom dia. Espero que isto muda mesmo e que o BNA tenha mecanismos próprios para fiscalizar com que esta medida seja praticada para o nosso bem. As fases, quando são novas, vão se verificar situações para as quais as pessoas não estão preparadas. Jorge Macossi, nós que temos estado a comprar, a fazer tudo por tudo para termos os dólares e enviarmos para o exterior do país, tem sido muito difícil. Pedro Gimbe. Com essa medida que o BNA tomou, pensamos nós que isso vai manter a ordem. Na última semana, 2 assuntos com origem no Banco Nacional de Angola foram notícia e arriscamo-nos a dizê-lo pela positiva. No seu papel regulador, o Banco Nacional de Angola publicou o aviso número 3/2019, que define limites máximos de comissões e despesas para o pressário de transações em moeda estrangeira. E mais, o Banco Nacional de Angola reuniu com os bancos comerciais e associações empresariais para apresentar novas regras para o crédito à produção nacional. E estas novas regras dizem que 2% dos ativos dos bancos comerciais deverão ser usados para a concessão de crédito à produção nacional. Os empresários aplaudiram e os economistas dizem que o BNA está a fazer o que deve: pôr ordem no negócio das transações em moeda estrangeira. Carlos Padre é economista. Aplaude a medida do Banco Nacional de Angola porque acaba com as altas taxas e comissões até agora praticadas pelos bancos. O setor empresarial só tem a ganhar. Aqui em Angola, pelo menos as instituições ou as empresas ou organizações que têm a maior lucratividade são os bancos. E são os bancos muito por causa disso, porque realmente é um exagero, tanto o nível de comissões e taxas que os bancos comerciais em Angola cobram, e principalmente isso agravou-se durante o período 2014, 2015, 2016. Portanto, e depois não é por acaso que Angola aparece em 2017 como um dos 4º piores países do mundo em termos de competitividade. Na prática, segundo o economista Carlos Padre, as transações cambiais vão ser menos custosas e o ambiente de negócios vai melhorar. Com essa diminuição dessas taxas e comissões, naturalmente vai haver uma maior propensão para mais negócios e também, tanto a nível das empresas, não só comerciais, como também empresas ligadas ao setor produtivo, à indústria e à agricultura. Outro economista, André Vando, é docente universitário em Cabinda. Valoriza o aviso do Banco Nacional de Angola e, como continuamos a depender de importações, André Vando fala em redução dos custos para os agentes econômicos. Os agentes econômicos vão poder importar mais, porque as taxas agora serão mais favoráveis, as comissões por parte dos bancos vão reduzir e isto reverte-se a favor do agente econômico. Grosso modo, é uma operação que, por incrível que pareça, a tendência é de estimular os agentes econômicos no sentido de não se furtarem às suas principais atividades, que é de importar, de fazer transferências. E claro que, ao se fazer as transferências, os agentes econômicos vão conseguir uma margem de importação maior. E o que dizem os empresários? Filomena Oliveira é vice-presidente da Confederação Empresarial Angolana. Critica aquilo a que chamou de taxas altíssimas, que prejudicavam o ambiente de negócios. Disse que a medida do Banco Nacional de Angola vai ajudar no reforço da competitividade das empresas angolanas num cenário de mercado livre da SADC. Mas tem um problema. Existe uma excessiva burocracia que torna morosa a tramitação das cartas de crédito para pagamento no exterior, segundo Filomena Oliveira. Para a abertura de uma carta de crédito, e aqui sobre os pagamentos no exterior, é extremamente moroso e muitas das vezes imaginemos que nós precisamos de importar alimentos ou mesmo medicamentos. Às vezes, 3 meses perde-se a oportunidade do negócio. Por outro lado, é necessário que a própria banca também se instrua e se mobilize no sentido de que, pelo menos em todas as províncias, os empresários possam tratar das suas cartas de crédito. Não está a acontecer. Ainda sobre as cartas de crédito,
Filomena Oliveira sugere um aumento nos limites dos valores, porque os limites atuais não são suficientes. Tudo que está acima de 25 mil dólares tem que se abrir uma carta de crédito. Agora a pergunta que eu faço, na realidade, qual é o custo dessa carta de crédito se ao fim de 3, 6 meses a carta de crédito continuamos ainda nas negociações e nas correções com o banco? Por outro lado, uma mesma empresa só pode fazer créditos no valor de $1 milhão. É claro que no comércio internacional $1 milhão não é nada. Então o que é que estamos na realidade a fazer? E porque são os bancos os principais destinatários, Hugo Teles, presidente do Conselho Executivo do BIC, disse que as últimas medidas do Banco Nacional de Angola vão estimular a concorrência, mas reconhece, os lucros vão baixar. Todos os bancos que cobravam comissões acima daquelas indicadas no aviso 3, logicamente que vão ver a sua rentabilidade analisada. Mas, na verdade, a maioria destas comissões, destes limites que o BNA impõe no aviso 3, parecem limites normais. E o debate neste sábado vai ser em torno das novas regras do BNA para o pressário de transações em moeda estrangeira e para o crédito à produção nacional. Vai ser, sim senhora, como ponto de partida, porque a grande questão, na verdade, é esta frase que toda a gente repete. É preciso produzir. Daquelas lapalices, na verdade, que no nosso país se repetem desde os anos 80. Haja vontade de não desistir. Manuel Gonçalves. Dizer que é preciso produzir é realmente uma daquelas frases de lapalice. É uma daquelas verdades que pode até provocar ironias. Será possível que a vida humana se desenvolva sem produção? Mas o ser humano tornou-se ser humano porque aprendeu a produzir. Senão, teria desaparecido. Ora, o desafio que temos pela frente é esse mesmo. Ou vamos produzir ou vamos desaparecer. Para produzir à grande escala, e mesmo à média escala, o crédito é essencial. Sem crédito pode fazer-se autossubsistência, portanto em pequenas comunidades, pode fazer-se artesanato, mas não uma produção voltada para grandes mercados ou médios mercados, e para dar lugar à multiplicação da riqueza. As recentes medidas sobre crédito como estímulo à produção falam em 54 produtos, ou refere-se a 54 produtos considerados fundamentais. Para já são 54, se avançarmos serão 104, 204, enfim, esperemos que continue a subir, porque a diversificação em economia hoje pode ir muito longe. Só para lembrar que simples acordos comerciais dão lugar a trocas de mais de 1000 itens. De maneira que estamos com objetivos modestos, que são objetivos de curto prazo. Estes objetivos de curto prazo implicam realmente crédito e implicam infraestruturas decentes. No entanto, o crédito disponível não é tão elevado quanto seria de desejar. E as infraestruturas estão em mau estado na maior parte dos casos, algumas delas deficitárias. Aqui é importante ter a noção de determinadas fases históricas em que se tem que avançar com aquilo que há, porque senão não se sai nunca mais da paralisação, até se recua, e nós já tivemos exemplos desse tipo. De forma que há neste momento, digamos que um processo que com base no crédito levanta uma série de outros problemas e este debate deve levantar esses outros problemas. O que é suportável em termos de crédito para a estrutura bancária que possuímos? O que é suportável para o produtor as dificuldades de infraestrutura? A nível agrícola, por exemplo, sem água não vai ser possível. E isto então aí chama a atenção para um papel paralelo do Estado. E, é claro, a rede de distribuição. Sem rede de distribuição não há garantias à produção, porque o produtor, se não tiver confiança no escoamento do produto, vai parar de produzir. Então, é muito importante constatarmos que as recentes medidas promulgadas para o crédito, elas levantam muito mais problemas do que o próprio crédito. E é perante este desafio que nós nos encontramos agora. Ou seja, quantos são os empresários que realmente nós dispomos, seja qual for o nível, pode ser ao nível até individual, ao nível familiar. Qual é a capacidade, por exemplo, e
é importante sublinhar que volta a falar-se em cooperativas, que é uma forma de trabalho, uma forma de organização do trabalho muito importante. Há países como a Dinamarca que cresceram e se organizaram com base em cooperativas. Qual é a capacidade de organizarmos justamente estas formas de produção e de lhes dar consistência, de fazer com que a população no seu conjunto sinta os efeitos de que há nova produção a emergir e de que é uma obrigação de todos contribuir para a produção. A nível bancário, fica realmente uma pergunta que também é importante aqui para o nosso painel ou responder ou então encontrar alguns elementos de análise. 2% para a banca comercial como mínimo para crédito parece bastante pouco. Os bancos comerciais em Angola são bancos pequenos. São bancos pequenos comparando internacionalmente com o mercado bancário. Mas à escala nacional possuem meios que são consideráveis e até beneficiam de alguns privilégios com ligação direta ao Banco Nacional, no que diz respeito, por exemplo, à atribuição de divisas. Ora, os 2% para os bancos comerciais devem ser vistos por esses mesmos bancos apenas como ponto de partida e não como limite e não fazem mais do que isso. Há realmente uma mentalidade que às vezes fica-se com a impressão de que os bancos acham que crédito é uma espécie de doação que estão a fazer à sociedade, e não é. Se o crédito for muito bem orientado e bem gerido, ele vai funcionar como vantajoso para os dois lados. Para os bancos, para quem empresta e para quem recebe o empréstimo. É esta noção da interligação dos vários elementos económico-financeiros que vai definir o sucesso ou o insucesso dos próximos passos, orientados para os 54 produtos mencionados como fundamentais, mas por detrás deste número há uma outra coisa, que é a diversificação económica, a economia de divisas, importando menos, e a satisfação das necessidades básicas e até um pouco mais do que isso, as necessidades de bem-estar da população. É como se precisássemos, obrigada Manuel Gonçalves, voltaremos no fim para as recomendações, digamos assim, finais, porque me faltou também outra palavra. É como se no fundo quiséssemos dar um salto, precisássemos dar um salto, mas para dar um salto precisamos ter chão, precisamos ter onde pousar os pés e precisamos também de entender o que é que significa cada coisa. Porque são termos muito técnicos, né? Ouvimos, por exemplo, há bocadinho um dos nossos interlocutores falar no aviso número 3, mas ficamos no aviso número 3, e o que é que diz o aviso número 3? O cidadão precisa de saber, ou pelo menos tanto quanto possível, estar o mais informado sobre esses conceitos, entender o que é que significa cada coisa, para podermos então ser indivíduos que podem fazer parte de um processo de mudança. O aviso do BNA número 3, de 2019, que foi publicado no dia 28 de março, delimita os valores máximos para as comissões e despesas cobradas pelos bancos comerciais nas transações em moeda estrangeira e a margem cambial, aplicada em algumas operações, e ainda define a moeda em que podem ser cobradas essas comissões. Ao longo deste programa vamos tentar explicar o que é que estas palavras todas significam. Outro anúncio desta semana foi o da percentagem de ativos que a banca comercial pôs à disposição do crédito à economia. 2%. 2% mínimo dos ativos da banca comercial. Bom, eu tenho em estúdio hoje um painel ao qual eu já olho cheio de medo. O Dr. Henrique Dambi é subinspetor de regulação e organização do BNA. Seja bem-vindo. Dr. Luís Gaspar é chefe de inspeção comportamental do BNA. Vamos querer saber depois exatamente o que é que faz a inspeção comportamental. Seja muito bem-vindo. O Dr. Kisak Dal é chefe de departamento da Economia, da Direção Nacional da Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento. Muito obrigado. É preciso pôr as peças todas a funcionar. Claro. Seja muito bem-vindo. O Lopes Paulo é vice-presidente da Associação Agropecuária de Angola, haja quem produza. Lopes Paulo, bem-vindo. Obrigado. Os empresários agora têm crédito à economia. E vamos produzir. Parece que não temos outro remédio. Não. Carmelo de Paca é vice-presidente da Associação de Empresas de Comércio e Distribuição Moderna de Angola. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O Carlos Rosado é economista. E jornalista. E vai ajudar-me nestas linguagens todas muito complexas, mas vamos começar a fazer jornalismo. Carlos Rosado, deixou expansão. Deixa essa senhora com muita pena minha, mas é a vida, como se diz. E então, diz-se por aí que deixou expansão por motivos editoriais, por estar a ser muito pressionado.
Não, eu sempre fui muito pressionado. Quem nesta profissão, quem não quer ser pressionado nunca vai para jornalista, não é? E, portanto, sempre tive pressões e eu resisto às pressões. Não tenho problemas absolutamente nenhuns em resistir às pressões. Agora, ao contrário do que aconteceu da primeira vez em que tive uma expansão 6 semanas e saí não foi por pressões, foi por alterações editoriais que fizeram ao meu trabalho e eu imediatamente demiti-me. Neste caso não há, eu sempre fiz, e os leitores do Expansão, no meu caso, neste caso agora os meus leitores, podem ter uma certeza, num jornal, numa televisão, numa rádio, naquilo onde eu quero que esteja e em que eu seja diretor, quem manda sou eu. E para onde é que vai, Carlos Rosado? Eu estou desempregado atualmente. Não, eu estou Olha, a rir, o mundo inteiro está com graves problemas de emprego. Pois, não vai ser o teu caso. Mas não é uma pergunta, não é uma resposta. Mas eu saí do Expansão sem ter nada em vista, naturalmente. Tenho ideias. Agora, eu espero manter-me nesta área do jornalismo e, sobretudo, contribuir para que o jornalismo económico em Angola seja um jornalismo de qualidade, independente, com rigor, e é essa a minha luta já há vários anos e espero continuar com essa luta. Mas, portanto, não foram de facto razões editoriais, foram razões de outra natureza que eu dispenso de me... Está bem, não perguntamos mais, ficamos na delicadeza de precisar, que me levaram a sair. Naturalmente foi uma decisão difícil, mas foi a decisão que era indispensável de tomar, e portanto as pessoas, eu acho que, enfim, sem querer ser exemplo para ninguém, eu acho que nós devemos ter o direito de sair quando não estamos satisfeitos, e é isso que eu procuro fazer, para ser honesto comigo próprio e também com as pessoas que me acompanham. Obrigada, Carlos Rosado. A primeira fofoca, entre aspas, do dia está fechada. É um tempo que nós costumamos dar aos nossos ouvintes. Na verdade, já tirámos 2 minutos e hoje vamos tirar mais. Vamos ter 15 minutos para telefonemas. Pedimos mais uma vez aos ouvintes, nós temos sempre extrema dificuldade em cortar a antena aos ouvintes, em impedir que falem, mas pedimos que sejam extremamente concisos nas questões a colocar e nas opiniões a dar, para que nós tenhamos tempo então depois para o nosso debate e para a condução do tema. Eu agradeço desde já ao Carlos Rosado a ajuda com a componente técnica e jornalística. Sábado às 10h10. Temos 215 hectares de milho. O empresariado nacional recorre muito para a banca e a banca não é suficientemente atrativa. Temos 10 hectares de hortícolas diversas. Neste momento, o ovo que nós consumimos é um ovo de produção nacional. No momento, nós temos muitos estrangulamentos nas cadeias produtivas. É preciso produzir e criar condições para que isso seja possível. É hora da economia e dos números. Sábado às 10h10, um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. 10h33. Esta é a Rádio Nacional de Angola, sábado às 10h10, em Luanda. Paciência, Samuel, bom dia. Bom dia, viva a Rádio Nacional de Angola, que une o país. Faça a favor de dizer. Ok, eu tenho uma inquietação. Quando se fala de sistema bancário, não me dá confiança aqui nesse nosso país. Por quê? A minha associação foi convidada no Orçamento Geral de Estado ano passado, no dia 19 de novembro, para ser escutado. E eu me encontrei com o seu ministro das Finanças lá. Eu perguntei o que ele podia me explicar, o que é o câmbio que o banco pratica no BNA. Câmbio, qual é o nome? Até esqueci, um tipo de câmbio aí. O câmbio flutuante. Flutuante, sim. Só aumentam, não baixam. Sabe qual foi a resposta do seu ministro? Disse-me que eles estão a lutar, o executivo está a lutar para pôr o câmbio até 25, pronto, 25. O que não está acontecendo, já passaram muitos meses.
o câmbio continua 40 nos King. Agora, temos que ver também essa coisa das King aí. Qual é o trato que tem com o gestor dos bancos? Qualquer coisa que não está bem aí. Como é que as King que ditam o câmbio de um país? E outra coisa também que está me inquietar. Há dias perguntei um apartamento aqui mesmo na Mutamba, o prédio onde está a ENI, a empresa de petróleo. Está a vender um apartamento a 520 mil dólares. Sinceramente, quem falou do meu preço é uma corretora portuguesa, mas estamos aonde, afinal de contas? Nós somos funcionários aqui, coitadinhos. Quando é que vamos ter casa nesse país? Então uma casa T2 custa 520 mil dólares, cash. Isso aqui, não estamos a ver benefícios. O país tem outro rumo, mas não estamos a ver benefícios. Ao qual mesmo investidor que vão vir aqui. A banca é muito importante. E vou falar da administração de economia. Também no Prodez eu tenho participado. Eu sou ligado ao turismo. Nós vamos receber aqui 1.500 empresários no próximo mês, dia 23 e 24, para a Fórum Mundial do Turismo. Será organizado aqui em Angola. Mas esse dinheiro tem que se ver quem é quem. Há muito desemprego. E os jovens, estamos a falar com os jovens para criarem projetos. Eu tenho 3 mil currículos no meu escritório. Só consegui dar emprego a 7 pessoas. Isso é uma vergonha. Então, se não há emprego, por isso que a delinquência está a aumentar. Tem que haver formas, oportunidades. Samuel, paciência, olha o ouvinte que se segue. Sim. Nós pedimos agora, sempre para acabar, também dizer uma crítica também. Muitos jovens não querem ir no campo, porque eu também quero agricultores para ir trabalhar no Bengo. Muitos jovens não querem saber da agricultura, só pedem 500 kwanza quando lavam carro, querem vida fácil também. Essa também é uma outra crítica. Muito obrigado, viva a Rádio Nacional. Obrigada, paciência, Samuel. A Rádio Nacional também agradece a presença dos ouvintes. José Chiloia do Lubito, vamos ser concisos, Chiloia, por favor. Muito obrigado. O que eu tenho para dizer é de que, então, o que está a se falar na tendência de debate da capital, a partir de Luanda, é de que o crédito tem que crescer mesmo. Porque com o crédito o país também cresce, porque aquele que faz crédito vai criar um emprego. Esse emprego que ele vai criar, então também aquele que não tem emprego, então vai trabalhar naquela pessoa que faz crédito, que criou um emprego. Porque crédito também faz uma coisa, porque há uns que têm mesmo projeto. Porque dizem numa aldeia, numa província, no Quimbo, nunca falta que pega cacete para o outro andar, nunca fica só todo seco. Então você tem um que olha, então esse que olha que pega na cacete para os outros andares. É verdade, então o crédito é muito bom. Aqueles bancos que deixa fazer crédito, então é bom que também faça mesmo essa parte, cresce, para que todos aqueles que têm projeto, andam a fazer projeto, para que também o país tenha emprego. Porque estamos a esperar o Estado, o governo. É verdade, tem uns que também fazem projeto, também é bom para o país. É verdade, muito obrigado. Meu contributo era este. Obrigada a nós, José Chiloia. Tivemos já também a Júlia Matias, que nos liga do Kwanza Sul. Caiu a chamada. Nós vamos repetir os números de telefone: 927 780 879 e o 941 580457. Para mensagens do WhatsApp é o primeiro número. Vamos repetir: 927 780 879. Joaquim Venâncio, bom dia. Seja bem-vindo a partir de Benguela. Joaquim Venâncio? Muito bom dia, sim. Faça favor de dizer. Bom sábado, ok. O tema é muito pertinente e sobre o tema eu gostaria que o crédito que o Estado prevê deveria ser extensivo a todos, porque nós temos muitos jovens, muitos pequenos empresários com mentes brilhantes, só não tem o princípio. Então, eu gostaria que o Estado velasse por todos, porque, afinal de contas, somos todos angolanos. E, por outra, eu só queria aproveitar para os convidados que há 3 anos atrás a Polícia Econômica recolheu o dinheiro dos Quinglas cá em Benguela. E o dinheiro dizem que está entregue no Banco Nacional do Lubito. Fomos consultando lá no Lubito, dizem que não, isso depende dos responsáveis de Luanda. Eu só queria saber se isso corresponde à verdade ou não, porque na fase em que nós estamos, não é mais o governo que pode prejudicar os da baixa renda. Deveria ajudar, pelo contrário. Eu queria só esse especial favor que me cedesse. Por favor, muito obrigado e bom sábado e bom tema.
Obrigado. Obrigada a nós, Joaquim Venâncio, será sempre bem-vindo. Sebem Freitas, bom dia, vamos ao Kwanza Sul. Bom dia. Como Obrigado. está? Eu estou gravemente saudável. Isso é ótimo, então diga. Bem, eu vou falar apenas 2 pontos, para ser conciso. É a questão do Kwanza. O Kwanza praticamente pouco se usa. Hoje quase tudo, quando fala-se de compra, fala-se muito em dólares, tudo em dólares. Me parece que daqui a pouco até o tomate, a batata, vamos comprar em dólares. Este é o problema. E depois, o outro ponto. O que está em causa, por mim, não é o crédito, ou seja, o valor que o Estado tem disponibilizado para o crédito. Eu vou focalizar nos critérios para ter acesso a um crédito. Eu tenho conversado com meu colega camponês. Ele reclama que sempre que vai ao Banco Sol, por exemplo, para ter crédito, lhe pede cartão de militante do MPLA. Portanto, quando fala-se de crédito, dá-se mais crédito aos enteados, aos afiliados, às pessoas, às famílias dos fulanos. É preciso ser claro, para ajudar aquelas pessoas que, já que o Estado dificilmente emprega, que as pessoas criam seu autoemprego para ajudar também outras pessoas. Desta forma, vamos combater a tal pobreza, que é isso que se fala muito nos discursos. Obrigado e bom trabalho. Obrigada a nós, Sebem Freitas. Pedro Hilário, no Quando Cubango, a Rádio Nacional de Angola, unindo o país. Seja bem-vindo, Pedro. Viva, bom dia para si, bom dia ao painel de convidados e especialmente a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Eu começaria por dizer que o tema é bem-vindo, porque aí está a componente da vida social, né? E é uma avalia que o Banco Nacional tomou em conta que os bancos privados cedessem 2% do seu capital, de forma a impulsionar mais a nossa economia, porque há muita gente, há muitos empresários com tanta ideia boa, mas infelizmente o capital econômico impossibilita de tentar, meter aquelas ideias em prática. Então, com esse crédito que daqui a um pouco mais de tempo vai começar a se ceder, eu acho que vai ter uma grande valia na nossa economia, porque vai impulsionar mais os empresários se empenharem mais naquilo que é no trabalho de cada dia e também vai gerar emprego à juventude, principalmente, porque há muita juventude fora do sistema de emprego e até aqueles que já foram empregados noutrora, muita gente foi desempregada por causa da situação econômica que o país está embaraçado do ano 2014, né? Então, eu diria que o BNA teve uma iniciativa muito válida. Aí, então, eu sugeria que é preciso apoiar todo aquele que tem uma ideia válida, uma ideia que venha surgir com êxito, para que não tenhamos também um problema daquilo que chamamos de crédito mal parado, porque senão outra parte estaria a ser prejudicada. Então, eu acho que é nesse caminho que devemos pautar, é nesse caminho que os bancos devem pautar, o próprio executivo também, ver o indivíduo, as ideias que ele traz e as ideias que normalmente as ideias que não venham ser chumbadas e que não prejudique nenhum outro lado, nem o lado que emprestou, e as coisas venham sair com grande sucesso. Obrigada, Pedro Hilário. E o nosso último ouvinte vai ser do Bié. A seguir vamos fazer uma pausazinha com música e preparar então o nosso painel aqui para nos explicar, para nos trocar em miúdos estas conversas. Florindo Janguelo, bom dia. Florindo? Bom dia, minha caríssima. Bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar esse programa das 10h10. Então, e a opinião? A minha opinião é a seguinte: então, o governo se dotar mesmo nesse sistema de crédito é muito bom, porque suponhamos que eu vou fazer um crédito, então nesse crédito, o dinheiro que eu vou receber, então posso abrir uma empresa, e dessa empresa posso enquadrar pelo menos por ser 10 pessoas, ou mais que isso, então isso é uma vantagem mesmo que vai surgir na comunidade. Então o governo, se chegou até ali, o pensamento por mim foi mesmo tão bom mesmo. Essa aqui é a minha contribuição, estamos juntos para vocês, bom trabalho.
Estamos juntos, sim, Florindo Janguelo. Bom dia e muito obrigado. Nós fechamos aqui esta ronda de ouvintes e preparamos-nos então para o nosso painel. Eu tenho aqui uma frente unida de 6 pessoas, 6 senhores. Estou sozinha, literalmente, em estúdio para falar de economia. Conto com o Carlos Rosado, jornalista de economia, do meu lado, para me ajudar a descodificar conceitos. Mas vamos respirar um bocadinho a antena. Sábado, às 10h10, eis um projeto que tem que dar certo. Sábado às 10h10. Temos 215 hectares de milho. O empresariado nacional recorre muito para a banca e a banca não é suficientemente atrativa. Temos 10 hectares de hortícolas diversas. Neste momento, o ovo que nós consumimos é um ovo de produção nacional. No momento, nós temos muitos estrangulamentos nas cadeias produtivas. É preciso produzir e criar condições para que isso seja possível. É hora da economia e dos números. Sábado às 10h10, um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Encher o peito, virar as costas, viver sem medo. Vou prosear com nossos cotas, ouvir as histórias, dançar nas farras, beber pisango, acordar na areia. Ai, 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 tunda mugila. Tunda mugila. Ai, 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 tunda mugila. Fazer visitas, rever avilos, correr na praia. Vou suspirar, molhar os pés na água salgada. E vou fazer uma serenata pra minha amada. Me escuta pouco, me escuta Zambi, me escuta Angola. Se te abafarem, virar-lhe as costas, não tem que girar. Se alguém disser que esse processo não vai dar certo, olha pra ele e grita bem alto, tunda mugila. Ai, 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 tunda mugila. Tunda mugila. Ai, 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 tunda mugila. Yeah. Tunda mugila.
faltam 10 para as 10. Não, 10 para as 11. Sábado às 10h10. Temos 215 hectares de milho. O empresariado nacional recorre muito para a banca e a banca não é suficientemente atrativa. Temos 10 hectares de hortícolas diversas. Neste momento, o ovo que nós consumimos é um ovo de produção nacional. No momento, nós temos muitos estrangulamentos nas cadeias produtivas. É preciso produzir e criar condições para que isso seja possível. É hora da economia e dos números. Sábado às 10h10, um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Agora sim, estamos a 10 minutos das 11 horas. Nós vamos esta semana abrir o debate, a nossa conversa, um pouco mais cedo, porque temos muitos conceitos para traduzir, digamos assim, para descodificar, para levar aos ouvintes. O Dr. Henrique Dambi é subdiretor de Regulação e Organização do BNA. Nós temos essencialmente dois instrutivos, ou seja, dois grandes documentos da economia. Um já está em vigor, que é o que delimita as comissões. As comissões e máximas que os bancos comerciais devem praticar, bem como os custos que os clientes bancários devem suportar, todo o conjunto de serviços e produtos prestados aos seus clientes. Isto tem a ver com a palavra mágica, divisas. Sim, está relacionado com este tema. Estamos a falar de clientes individuais ou estamos a falar do geral? Empresas, particulares? Estamos a falar dos clientes no geral. No geral? Sim. Impactos, portanto, na economia, seja micro, seja a nossa de todos os dias que podemos ou não viajar, seja a um olhar mais em zoom out de quem produz e de quem precisa de produzir e de eventualmente importar. Pois, penso que estamos aqui diante de dois temas de interesse público e compreendemos que há uma grande expectativa por parte da sociedade angolana quanto a estes dois temas. Por um lado, portanto, esta nova medida regulatória do Banco Central na qualidade de órgão regulador e supervisor do sistema financeiro e em particular do setor bancário, que tem que ver com o estabelecimento de limites máximos de comissões, bem como o spread cambial que deve ser aplicado sobre a taxa de referência do Banco Nacional de Angola na realização destas operações. Podemos dar exemplos? Podemos tentar explicar exatamente se calhar, antes mesmo de responder a vossa questão, importava fazer aqui uma pequena contextualização. Hoje, cada vez mais crescente, a preocupação e responsabilidade dos reguladores do sistema financeiro relativamente às regras prudenciais que os bancos devem observar, tanto aquelas que são os seus principais indicadores de estabilidade, referimos-nos concretamente à sua liquidez e solvabilidade, que lhes permita depois então desempenharem aquilo que é a sua atividade da melhor forma possível. Mas também, por outro lado, é fundamental, tem sido, digamos, uma grande preocupação do Banco Nacional de Angola, enquanto órgão regulador, velar para aquilo que são os direitos e interesses legitimamente tutelados dos consumidores desses produtos e serviços financeiros. Que é o que faz uma entidade reguladora. Exatamente. Regular. Portanto, nós gostaríamos de ir um pouco para dentro do instrutivo em si. Carlos Rosado, já... Eu posso dar aqui um exemplo muito simples sobre... Bem traduzidinho. Sim, bem traduzidinho. Sobre que implicações têm algumas das medidas. Estamos a falar para já desta questão particular. Em primeiro lugar, eu dizer que eu concordo com a limitação. E concordo com a limitação porque o mercado de divisas, quem abastece os bancos de divisas é o Banco Nacional de Angola. Portanto, tudo gira à volta do Banco Nacional de Angola. E aquilo é tipo dar lucros aos bancos.
Portanto, eu que sou adepto de mercado, acho muito bem que haja essas limitações. Por exemplo, nos pré-pagos. Nós agora, quando vamos aos Mas bancos... talvez nós precisássemos explicar primeiro aos ouvintes quais são as limitações. Sim, eu acho que nós começamos o debate logo pelo... Vou já aí e dar um exemplo concreto. O coisa mais popular, nós quando vamos a um banco, agora não há divisas. Portanto, antigamente as pessoas iam, levantavam dinheiro, não é? E agora não há dólares, não há notas físicas e, portanto, os bancos empurram-nos para quê? Ou tens uma conta no estrangeiro e fazes uma transferência, ou então são os tais pré-pagos. E o que é que acontece? As pessoas chegam e veem a taxa de câmbio do banco. Por exemplo, chegam lá e atualmente, enfim, a taxa de venda dos bancos é à volta de 365 kwanzas por euro. E então, o que acontece é o seguinte, nós só o facto de estarmos a carregar o cartão com kwanzas, já vamos pagar 10%. Depois, quando nós vamos usar o cartão para fazer um levantamento ou para fazer uma compra, pagamos mais 3%. O que quer dizer que a taxa de câmbio que nós estamos a pagar não é os 365 que eles afixaram, mas nós estamos a pagar 413. Só para nós termos uma ideia, por exemplo, se nós fizermos as contas a 100 mil kwanzas, não é? Aquela taxa que nós vemos dava 273 euros. Portanto, por 100 mil kwanzas, nós recebíamos 273 euros. Se nós fizermos, depois das comissões, nós estamos a falar de 242 euros. Portanto, desaparecer, e já não estou a falar mais das comissões que eles levam. Estou só a falar, por exemplo, das despesas de expediente e das comunicações, etc. Portanto, em termos básicos, o que acontece é isso. Nós, de acordo com a taxa de câmbio do banco, nós devíamos receber 273 kwanzas. 233 euros. Mas nós vamos só receber 242 euros. Obviamente que eu não estou aqui a pôr agora há uma limitação que é, em vez de ser 10%, por exemplo, pelo carregamento, é apenas 3%. E, portanto, é esse o benefício prático que nós vamos ter. E, portanto, em geral, as comissões vão passar a ser mais baixas. Agora, também não tenhamos aqui ilusões. O facto de ser assim não quer dizer que vai haver... Nós ficamos com mais euros, mas não vai... Isto não é... Não há mais divisas. Mas não é, justamente. Há um maior equilíbrio, digamos, maior justiça. Acho muito bem que se faça, porque os bancos, efetivamente, estavam a abusar. E no papel de regulador do Banco Nacional de Angola, é isso que tem que ser feito. E isso é válido para nós que viajamos, particulares, é válido também para as empresas. E, portanto, isto vai contribuir para a redução dos custos que nós temos na aquisição de divisas. E eu acho muito bem, acho bem que isso aconteça. Agora, não tenhamos ilusões que isto não é a panaceia para resolver os problemas das divisas, que as divisas, aí não há milagres. Nós obtemos divisas com o petróleo, basicamente, mais de 95% das nossas exportações são petróleo, e, portanto, nós só teremos mais divisas ou se o petróleo aumentar, ou então se nós diversificarmos a nossa economia e conseguirmos exportar mais produtos. Não se plantam. Justamente. Para os empresários acaba por ser uma vantagem também, ou seja, não aumenta as divisas, mas diminui os custos. Reduz custos, sem dúvidas. Dr. Luís. Pois, exatamente. Nós estamos de pleno acordo com a linha de raciocínio do Dr. Carlos Rosado, porque no âmbito do nosso acompanhamento, tanto ao mercado, através do nosso Departamento de Supervisão Comportamental, verificamos a nível da banca comercial uma grande disparidade, digamos assim, de comissões cobradas. Cada um aplicava a sua taxa. E considerando que a lei orgânica do Banco Nacional de Angola, que é a lei 16 de 2010, de 15 de julho, estabelece nos seus artigos 26 e seguintes competências para o efeito, o Banco Nacional de Angola, depois de um trabalho de acompanhamento e análise dos pressários das instituições financeiras, e também tendo em atenção o número de reclamações que, digamos, os consumidores desses produtos e serviços financeiros têm estado a apresentar, quer diretamente aos bancos com os quais têm relação comercial, quer ao Banco Nacional de Angola, tomou esta medida,
E as vantagens de facto são essas, é criar aqui um instrumento orientador para a fixação efetiva, digamos, das comissões e outras despesas que os bancos passarão, digamos, a cobrar aos seus clientes. E isso também permite ao cliente ter aqui uma base comparativa de preços, consegue fazer, digamos assim, cálculos rápidos e ter também aqui, digamos, comissões mais equitativas, porque, e dizia um ouvinte, tanto que telefonou, que é necessário que haja confiança na relação banca-cliente. 11 horas. Portanto, esse é um instrumento que vem também concorrer para isso, e a questão da divisa está também justamente relacionada com o outro tópico que nós vamos aqui discutir, que tem que ver com a necessidade da banca conceder muito mais crédito ao setor real da economia. Portanto, nós íamos só fazer aqui uma pergunta ao chefe de Inspeção Comportamental do BNA. O Carlos Rosado disse, os bancos comerciais portam-se mal. Havendo esse caso, entra em ação a subdireção de inspeção. O que é que faz exatamente? O Departamento de Supervisão Comportamental, que agora tem uma nova denominação, é Departamento de Conduta Financeira. Ele está vocacionado exatamente para velar pelo rigor e a transparência da relação dos bancos e os seus clientes. E como é que isso se processa? Processa-se a partir do momento que cada instituição financeira manifesta interesse em colocar novos produtos e serviços à disposição dos seus clientes. Eles são sujeitos à aprovação prévia do Banco Nacional de Angola. E a partir desse momento começa então efetivamente a proteção do cliente, ou seja, é feito uma avaliação das cláusulas constantes destes produtos, no sentido de haver um equilíbrio entre os interesses da instituição e os do consumidor. A partir deste momento, após esta aprovação, é dada então autorização ao banco a comercializar estes produtos, e é feito um acompanhamento durante a vigência desses produtos, como a partir do pressário, ou seja, os bancos têm o pressário como um instrumento para divulgarem os preços dos custos dos serviços que eles comercializam. E é a partir daí que é feito um acompanhamento à medida que esses preços vão se alterando. E para este caso da moeda externa, fomos verificando que estava a ocorrer muitas reclamações e os preços estavam a atingir níveis insustentáveis. Então foi necessário o Banco Nacional de Angola fazer recurso sobre poder interventivo no sentido de estabelecer aqui alguns limites. E fomos verificando, processo a processo, nas nossas visitas aos bancos, que havia coisas que estavam, custos, principalmente nos cartões, que estavam a ser praticados e alguns deles não estavam previstos no pressário. Então ainda é pior. Ainda mais comissões que eu não disse. Era pior. Nós queríamos fazer... Para acrescer a ideia, na sequência da questão que colocou, portanto, o Banco Nacional de Angola também, e isto a nível do Departamento de Regulação e Organização do Sistema, há uma divisão que tem a atribuição de instrução de processos de contravenção. Portanto, o não cumprimento de qualquer regra emanada pelo Banco Nacional de Angola através dos seus instrumentos, sejam avisos, instrutivos e diretivas, portanto, são reportados através dos departamentos de acompanhamento do Banco Central a esta divisão. E nos termos da legislação vigente, fundamentalmente a Lei de Bases das Ações Financeiras, que é a nossa Lei 12/2015 de 17 de junho, portanto, o Banco Central instrui processos de contravenção que grande parte deles culminam com a aplicação de multas concretas e cujos limites estão expressos nos termos dos artigos 151 e 152 da lei. Portanto, há um exercício de graduação da sanção em função também da gravidade da Na verdade, em termos do ouvinte, é saber que tem onde se queixar, né? Que tem os seus, quer empresários, quer indivíduos, que têm os seus direitos protegidos e que podem apresentar uma queixa ao BNE enquanto entidade reguladora. Exatamente, através do portal do consumidor do banco
constante da página web do Banco Nacional de Angola, ou mesmo na própria instituição financeira, ou presencialmente junto deste departamento de conduta financeira. Pois que é importante também, porque agora com a questão da internet esquecemos que ainda há quem não a tenha. Temos depois este outro elemento que já sabemos que o Carlos não concorda, mas vamos bater essa porta também. Este outro instrutivo que é realmente o tal chão que eu dizia para darmos o impulso, que é a questão dos 2% mínimos dos ativos da banca comercial para crédito à economia. Vamos pedir ao Carlos Rosado que nos ajude. Não sei se primeiro perguntamos se concordas e depois perguntamos que traduzas. Começamos com a tua opinião e depois passamos à componente do didática. Banco Nacional de Angola, no caso dos limites, é perfeitamente justificável, porque há um abuso por parte dos bancos, como foi aqui dito. Não apenas cobram comissões exorbitantes, como até, aparentemente, cobram comissões que não estão previstas na lei. E, portanto, é o seguinte, se fossem os bancos arranjarem as divisas, não tinha nada a ver com o assunto. Mas não, eles dão-lhe de cachés, recebem de cachés as divisas do Banco Nacional de Angola. E, portanto, nós estamos a chegar a uma situação em que, praticamente, comprar no banco ou comprar nas quinguilas é a mesma coisa. Já não existe praticamente diferencial. Agora, esta questão de obrigar os bancos a emprestar dinheiro. O próprio Banco Nacional de Angola sabe, o Banco Nacional de Angola tem estudos que dizem porque é que nós todos dizemos que não há crédito. Mas já há dezenas de estudos em Angola sobre as razões pelas quais os bancos não concedem crédito e toda a gente sabe quais são. Quer dizer, os bancos atualmente têm 30% do crédito mal parado. E, portanto, mal parado, isto não estão a receber. Então, se não estão a pagar, eu vou conceder mais crédito. O próprio Banco Nacional de Angola fez, não há muito tempo, um seminário sobre o assunto no Museu da Moeda. E todas as comunicações que eu vi lá coincidiram no seguinte: tirem o cavalinho da chuva. Nós não vamos ter mais crédito enquanto estivermos sob a intervenção do Fundo Monetário Internacional. Muito dificilmente nós teremos mais crédito. Isto é a realidade. E depois desmistificar também. Afinal, quanto é que valem os 2%? É 2% dos ativos, não é? Exatamente. Então agora passamos à explicação. Ano passado, exatamente. No ano passado havia 10 bilhões... 1.000 milhões. Não, bilhões. Peço desculpa, são bilhões, são com 12 zeros. E, portanto, nós, 10 bilhões ao câmbio atual, estamos a falar... Desculpa, eu disse de 2018, mas é 2017, porque ainda não existem dados disponíveis para 2018. Não, até 31 de dezembro de 2018... Quanto era? Era este valor. Portanto 10 bilhões. 10 bilhões são quanto? 30 mil. 13, pois. Aumentou um pouco. São à volta de 40 mil milhões de dólares, não é? De crédito. Sim, de ativos. Fica à volta de 200 e tal mil milhões de kwanzas. 200 e tal mil milhões de kwanzas. Para o crédito. Este ano. Sim, até 31 de dezembro deste ano. Portanto, do ponto de vista dos montantes que vão fazer a diversificação, eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia desta medida. Do ponto de vista dos montantes. Achas pouco? Acho pouco. Quer dizer, não acho pouco, eu acho até que nem devia de existir, porque obrigar os bancos a emprestar a 7,5%. O próprio Banco Nacional de Angola, a taxa básica, que serve de referência para a taxa básica, ficamos com uma pescadinha serve de referência boca, para as taxas de juro do mercado. Portanto, quando nós vamos a um banco, se o nosso mercado interbancário funcionasse, nós chegávamos e dizíamos: olha, Carlos, a sua taxa de juro é Luibor mais X%. Se fosses tu, como és administradora do Rádio Nacional de Angola e ganhas mais do que eu e tens menos risco, cobrava-te a ti uma taxa mais baixa. E, portanto, como é que é possível que o Banco Nacional de Angola obrigue os bancos a emprestarem dinheiro, a fazerem empréstimos a perder dinheiro? Eu acho isso uma coisa verdadeiramente incrível. Não consigo entender como é que o Banco Nacional de Angola, que regula o setor, e um dos objetivos do Banco Nacional de Angola qual é? É assegurar a solidez do sistema financeiro. Eu, quando estou a obrigar os bancos a emprestarem dinheiro a 7,5%,
Os bancos estão a perder dinheiro com esses empréstimos. E não é só perder, mesmo que lhes paguem os dinheiros. Mas podemos partir desse pressuposto, porque há aqui sempre dois lados, não é? Também tens um empresariado que se queixa de não ter crédito. Sim, e que se queixa de ter taxas de juros muito altas. Está aqui o senhor Já vamos passar ao Ministério da Economia. Está aqui o senhor da Economia. Ele que me diga como é que foi com o Angola Invest. O Angola Invest tinha bonificações. Mas isso é uma questão de controle e fiscalização. Sim, quem tem que bonificar é o Estado. É o que acontece agora uma coisa diferente, com os combustíveis. Quem está a subsidiar os combustíveis é a Sonangol. Portanto, quem tem que subsidiar é o Estado. É o Orçamento Geral do Estado que tem que subsidiar o crédito. Ponto final. O banco, quem tem como função assegurar a sustentabilidade do sistema financeiro, a sua solidez, não pode obrigar os bancos a fazerem empréstimos a perder dinheiro. Isso não existe numa economia de mercado. Agora, eu acho que só um minuto. podem fazer bonificações? Podem, sim, senhora. De onde é que tem que vir esse dinheiro? Do Orçamento Geral do Estado. É a única coisa que eu estou a dizer. Gostava só de rebater essa questão. Claro. Primeiro, devemos partir do princípio que temos aqui um problema a resolver, que é a necessidade de a banca conceder mais crédito à economia para diversificar a própria economia. Portanto, e é preciso não perdermos de vista a tendência decrescente das nossas reservas internacionais líquidas. E esta tendência decrescente deve-se fundamentalmente à estrutura da nossa balança de pagamento, que está muito atrelada, digamos, à contratação de serviços externos e importação, sobretudo, de bens alimentares. E no caso, seja, nós temos uma reserva básica, e usamos essa reserva para importar quase para tudo. todo um Serviços conjunto de necessidades e alimentação, portanto, que o país tem. E aqui, para termos uma ideia, digamos que o país ainda importa mais de 55% dos produtos da cesta básica. Portanto, nós temos que começar a fazer um caminho. E o executivo, portanto, a quem compete definir as políticas macroeconómicas, aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2020. Plano de Desenvolvimento Nacional, de 2018-2022, e que assenta precisamente nesses pressupostos. Portanto, há também o Decreto Presidencial 2319, que elege essa lista de produtos e apela aqui então o incentivo ao crédito à economia. Portanto, a questão... Só um minuto. A questão do... Companheiros, só um minuto, quem conduz o debate aqui sou eu. Dr. Dambi, desculpe, só um minuto, por favor. Para o jornalista. Não, é porque o Carlos... Sim, é verdade, eu pedi primeiro a opinião. Eu acho que o ouvinte fica com déficit de informação, porque independentemente do que concordamos ou não concordamos, é preciso explicar ao ouvinte o que é que significa estes 2%, portanto, esta regulamentação dos 2% e esta questão da taxa de juros que é dada. Uma coisa é discordarmos, não é? E as pessoas terem direito a essa discordância, obviamente. Outra coisa é o ouvinte perceber do que é que se trata. E é aqui que nós passávamos agora um pouco, primeiro, ao chefe de Departamento da Economia, da Direção Nacional da Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento. Doutora, se não se importa, só um segundo... Não me importo, mas não vão conduzir o debate. Não. Um segundo para clarificar o seguinte. Portanto, os 2% total do ativo, conforme já falámos aqui, é um montante esperado até o final deste ano que seja concedido por crédito à economia, naturalmente a projetos viáveis. Estamos a falar de quanto? E depois, exatamente, serão deduzidas as reservas obrigatórias do Banco Nacional de Angola, Doutor, justamente significa para... Quanto? Cerca de 240 milhões de kwanzas. Portanto, durante este ano... 800 milhões de dólares, não é? As pessoas que estão... Mais ou menos isso. Durante este ano, a banca comercial está obrigada a dar crédito aos empresários nacionais que produzam produtos da cesta básica. Exatamente. É isto, Ministério da Economia. E aqui preciso tocar em alguns aspectos, né? Há aqui aspectos estruturais que, tal como o Dr. Rosaldo, que é um estudioso, tal como nós somos também nos nossos departamentos ministeriais e na Banca Central, que impedem de facto o crédito ao setor real da economia ocorrer.
os bancos comerciais não deixaram de dar crédito, mesmo com os níveis de mal parado que existem. Só que dão crédito para os setores que dependem excessivamente das importações. O comércio é um deles, por exemplo. Quando fala em economia real, lá voltamos nós à Estamos a falar das atividades ouvinte. produtivas, da agricultura, da pesca, da indústria transformadora, da indústria extrativa, e eu iria dizer extrativa não petrolífera, porque essa é de mão de obra intensiva. Temos um país com quase 30 milhões de habitantes, muita juventude desempregada, e temos necessariamente de olhar para os setores não petrolíferos. Portanto, essa medida do Banco Nacional de Angola não é isolada. Ela decorre de um acordo com a Associação de Bancos, a BANC. Portanto, o termo obrigatório aqui, eu acho, em meu ver, nem deveria estar a ser usado, porque houve conversações entre o BNA e os bancos comerciais. Mas o presidente da banca já veio contra a medida. Esperem só um minuto. Quero dizer que provavelmente haverá Esperem só um minuto, por favor. Um minuto. Atenção, um minuto. Nós fizemos aqui este pacto, que temos os ouvintes do outro lado. Peço desculpa. Temos os ouvintes do outro lado. E realmente nós ficamos a um nível de debate e discussão entre nós, ou entre vocês, sobretudo, que têm um nível de conhecimento e que já dominam essas matérias. Cada coisa que é dita neste programa tem que ter em conta o ouvinte que a Rádio Nacional de Angola tem do outro lado. Perfeito. Quando falamos em economia real, e falou aqui em indústria extrativa, nós gostaríamos de lembrar que, neste caso dos 2%, o Banco Nacional de Angola delimita é bem restrito no que diz respeito aos produtos. É mesmo cesta básica, pelo que eu percebo. Sim. Estava aqui à procura agora na moda do WhatsApp. É cesta básica, estamos a falar da carne, cultura de corte, estamos a falar da cultura de arroz, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura de feijão, a de mandioca, a do milho, a soja, o trigo, o leite, o óleo alimentar, o peixe, produção dos seus derivados, o sabão azul e o sal comum. Exatamente. Se olharmos para a balança comercial e observarmos o que se despende em termos de recursos cambiais para a importação desses bens alimentares, então vamos chegar à conclusão, e depois olharmos para o nível de reservas internacionais líquidas que temos à nossa disponibilidade, e devemos lembrar que as reservas internacionais líquidas existem normalmente para preparar o país para eventuais choques externos. Quer dizer, nós vamos ver que daqui a mais alguns anos, e o Dr. Rosado já falou que o preço do petróleo estruturalmente para os próximos anos não vai sair muito de onde se encontra agora. Melhor era esquecer nós não teremos reservas daqui a alguns anos. Portanto, para importar alimentos que temos população que sabe os produzir. Dr. Kisak Dala, eu vou passar num instantinho agora às associações de produção. Gostava só que, em termos de ouvintes, ficasse clara aqui essa questão. As dissonâncias existem, houve negociações prévias com a BANC, há pessoas que concordam ou que não concordam, concordam mais ou menos. Há uma decisão tomada, e essa decisão, para já, é que eu gostaria que os meus ouvintes percebessem, para além da questão das divisas que já falámos. Os bancos comerciais estão obrigados, ou passarão a estar, quando foi publicado o normativo em Diário da República, Exato. estarão obrigados a ceder 800 milhões de dólares este ano de crédito à economia. Em kwanzas. Dissemos 800 milhões de dólares, para o número não parecer muito grande. Em kwanzas. E estão obrigados também a um juro mais baixo de 7,5%. Não é? Portanto, Exatamente. há uma obrigatoriedade de dar um valor mínimo de crédito e há uma obrigatoriedade de não cobrar uma taxa acima de 7,5%. É uma medida protecionista. E tem esta coisa que atenua a medida, foi o que referiram, que é: os bancos têm reservas junto do Banco Central. Essas reservas não ganham nada com isso. Ficam paradas. E se fizerem esse crédito, têm pelo menos os 7,5%. Eu queria dizer o seguinte: eu estou de acordo com tudo o que estes senhores disseram, que nós precisamos diversificar a economia, que precisamos disto, estou perfeitamente de acordo. Que é a parte o que eu quero dizer a estes senhores, eu não sei se eram eles, mas outros, em 2012, em 2013, em 2014, vieram com a mesma conversa. E eu queria te dizer o seguinte: vamos daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos, rebobinar este debate e ver o que é que estes senhores estão a dizer e que resultados é que nós obtivemos. Nós não obtemos resultados obrigando os bancos a fazerem maus negócios. Nós não vamos conseguir aumentar o crédito dessa maneira. Vamos passar a voz agora.
penso que... Cremil Paca é o vice-presidente da Ecodima, a Associação de Empresas de Comércio. Já começámos mal, começamos pelo comércio em vez de começar pela produção. O Paca vai depois. O Paca vai depois. Primeiro Lopes Paulo. Estes são os que gastam as divisas. Produção. A grande questão é o crédito à produção. Eu concordo com o Carlos Rosado, se me permitem a utilização da primeira pessoa, na medida em que desde os anos 80, fins dos anos 80, que estamos a ouvir as mesmas pessoas a dizer as mesmas coisas da mesma maneira. O Dr. José Severino era uma garota e já dizia as mesmas coisas. É preciso produzir. O engenheiro Carlos Pacheco, as mesmas coisas. É preciso, atenção, é preciso produzir. Tivemos uma série de condicionantes que nem sequer vamos voltar aqui a repetir. Mas a questão é, onde é que se faz a inflexão? Onde é que se passa do é preciso ao vamos produzir? E essa que é a grande questão, porque podemos ficar aqui a debater 500 sábados às 10h10, que isso não altera o concreto do não se está a produzir nacional. Senhores produtores, comércio não, depois vais brigar com o Carlos Rosado. Obrigado, Carla. Primeiro, produção. Produção, sim. Paula. Mas, Paula, faz mal. Peço desculpa, sim. Okay. Primeiro, mais uma vez, parabenizar o Governo e, em particular, o Banco Nacional. Deixa-me dizer que na anterior gestão do Banco Nacional, eu fui das pessoas críticas e que sempre mostrou que o Banco Nacional também tem uma função de indução ao desenvolvimento, ao crescimento da economia. Quando se cingiam simplesmente na taxa de juros, que se tornaram uma casa de câmbio, uma quinguila oficial. Mas hoje, felizmente, compreenderam e estão a trazer novos instrumentos que o país precisa. Segundo, os bancos também têm o seu ganho salvaguardado. Portanto, já foi dito de que o dinheiro que vão usar decorre das reservas que estão obrigatórias, estando como reserva não ganha absolutamente nada. Se ele empresta 7,5, então está a ganhar 7,5 quando não ganhava nada. Portanto, essa questão dos bancos, o ganho também fica cautelado. Segundo, as empresas precisam produzir, e isto é uma necessidade. O país hoje tem um número muito considerável de empresas de projetos em falência, em hold, por falta de recursos para alavancar. Lopes Paulo, o certo é que o senhor é vice-presidente da Associação Agropecuária de Angola e que os bancos comerciais se queixam de não haver o tal círculo virtuoso que se chama, né, do crédito, ou seja, do empresário depois não pagar. E a grande questão agora é, sim senhora, o empresário tem pelo menos 2% de crédito, tem uma taxa de juros de 7,5%. Quem é que nos garante a nós que a produção nacional vai alavancar? É exatamente lá onde vamos. Onde é que está a diferença? Estamos a construir os passos. Porque é isso também que nós precisamos ir, não apenas de forma emotiva. Dizer que temos dinheiro e as empresas têm que aproveitar, isto é bom. Mas depois há questões técnicas, capacidade de absorção deste recurso e capacidade de transformação de recursos em produto, em produção. Isto não decorre apenas da vontade do empresário, nem do sistema administrativo, político e financeiro. Não. Há fatos muito concretos que precisam ser. Eu posso receber hoje 100 milhões de dólares para ir no Namakunde, no Change produzir, mas poderei ter determinados constrangimentos, problemas logísticos. Nós temos produção muitas vezes a estragar por falta de logística. Ou não temos câmaras frigoríficas para conservar produtos e que geralmente hoje os créditos atuais não contemplam essa perspectiva. Porque isto depois dilata o montante e por outro uma pessoa tem que fazer toda a cadeia quando devemos é partir pela especialização. Alguém produz, alguém tem uma cadeia de transporte, alguém tem uma cadeia logística de frio, uma cadeia de seco, que tem os silos e tem um sistema comercial. Então, nós precisamos cluster, exatamente fazer o cluster e fazer essa ligação em cadeia. Mas não menos importante aqui, e que nós elencamos enquanto APA nas conversações desde novembro do ano passado, é a capacidade humana. Nós temos projetos hoje em curso e parados com totalidade de equipamento, mas por falta de técnicos. Nós continuamos a ter... A agricultura e a produção não pode ser vista de forma isolada, tem que ser em cadeia. Que capacidade humana nós temos para empregar hoje no campo, para absorver 800 milhões de dólares e transformar em produção? Este é um aspecto muito importante. Que nível de investigação agronômica nós temos, que técnicos nós temos que vão conduzir ou andar com as máquinas, os tratores, as ceifeiras, as bulldozers para fazer a desmatação, que tempo, que eficiência produtiva nós temos. Estes fatores nós temos que sentar e olhar. Eu creio que há uma palavra, eu ia só passar ao Ministério da Economia, porque há uma palavra que a mim me parece fundamental aqui também, que é integração. Ou seja, quando falamos na tal lógica de manter a cadeia, às vezes nós fazemos planos, né? Todo mundo faz planos e emite leis e emite normativos e aprova leis e negocia, mas depois a dificuldade é integrar e em fazer com que as coisas funcionem.
onde é que temos a garantia dessa integração? Ou seja, de que o normativo do BNA vai realmente casar com a negociação que foi feita com a banca e vai realmente com a energia elétrica que precisa ser, com a água que precisa estar lá, com a construção da estrada, do caminho de ferro, porque eu não vou exportar, por exemplo, 5 milhões de toneladas de soja no caminhão. Não é possível, eu não sou competitivo. Eu estava a ver um vídeo hoje ontem da malha rodoviária de São Paulo. Só um minuto. Permita-me só. Não, só um minuto, desculpe. É que nós estamos a falar em exportar quando nós estamos a importar tudo o que comemos. É isso que... Nós não estamos a falar da exportação. Eu passo a expressão. Pelo menos falou, como é que vou exportar soja? Mas pelo menos só a deslocação do produto que sai do sul para vir para Luanda, para ir para o norte. Mas talvez um dos problemas seja esse. Exato, questão de escoamento e os custos, exatamente, os custos associados a isso. Portanto, quando falamos na integração, temos que olhar para este sistema todo. Se eu não sou obrigado a produzir em Luanda porque o mercado está cá, até porque a terra para a produção não está mesmo em Luanda, na sua maioria está lá longe, então temos que fazer essa garantia. Hoje, só para ter um exemplo... Nós é que estamos lá longe de onde se produz. Exato, é lá onde produzimos. O indivíduo que sai, por exemplo, só de Benguela a Luanda, da Lunda a Luanda, é capaz de parar 10 vezes pelo caminho porque rebenta 10, 15 pneus. E um pneu estamos a falar de cerca de 200 mil kwanzas. Não nos estará a faltar também uma desconcentração do raciocínio? Nós falamos de desconcentração de tudo, né? E a desconcentração do raciocínio. Benguela, Luanda. Uambo, Luanda. Não será que estamos a precisar também de uma reconstrução do raciocínio? Por isso é que eu falei na Zona Leste, eu queria a opinião do Ministério da Economia sobre a questão da integração dos diferentes elementos. Nós, a nível da implementação do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações, o designado PRODESE, a abordagem é do início ao término da fileira produtiva. E quando digo a abordagem, não é a abordagem dos departamentos ministeriais que estão a implementar o PRODESE. É dos empresários também, é dos centros de investigação. Por exemplo, essa medida do BNA é uma medida complementar ao projeto de apoio ao crédito, que foi aprovado há sensivelmente 2 semanas atrás, numa das sessões da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. E não é bem como se diz, não é esse legisla aqui, aquele aprova. Não. São todas elas. Há aí um conjunto de integração de ações a serem feitas. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós, se quisermos estar na produção do grão de milho, e temos aí a APA, pode desmentir se for o caso, nós temos essencialmente 6 províncias no nosso país com as condições edafoclimáticas mais propícias para... Não se preocupa que os agricultores conhecem esse termo. Portanto, são condições de clima e até mesmo de solo propícias para a cultura do grão de milho. E estamos a falar do Bié, do Ambo, milho, soja, da Huila, estamos a falar do Kwanza Sul, estamos a falar de Malais e Benguela até um certo ponto. 6, 7. Podes até ir fazer no Cunene, na Lunda Sul, mas as províncias... se quisermos usar o termo especializadas para o grão de milho, são essas 6, 7. Podes fazer em outros sítios, mas essas são as principais. Nesses instrumentos de crédito, o que se vai dizer, provavelmente, é para termos foco naqueles que estão a produzir nessas 6, 7 províncias, para mitigar os riscos do projeto não vir a ser um sucesso. E nós estamos a falar que garantias, não há 100% de garantias. Lembrem-se que isso são projetos do setor privado. Há sempre um risco inerente a isso. Não, quando falo de garantias é a questão da integração, né? Que sistemas, portanto, eu estava a falar do grão de milho. É que nós por exemplo, fomos a Huila no ano passado numa atividade que já não me vem bem à mente, e nós identificamos na fileira produtiva do grão de milho. E onde é que começa a fileira produtiva? Começa na investigação. Nós temos um déficit tremendo de empresas nacionais, ou mesmo estrangeiras a operar no nosso país, que estão nesse segmento de atividade. Porque tem de se multiplicar as sementes, porque senão até as sementes também importas. Há uma empresa, não vou dizer o nome para não ficar aqui a fazer publicidade, nós fizemos um programa que apostou muito nesse segmento. Já temos muita produção, o problema não está na investigação. Não, calma, não é isso. Estamos a falar da fileira toda. A pergunta é como é que temos tudo isso integrado. E o que estamos a dizer é que a nível da investigação, nós, por exemplo, estamos a olhar para a capacitação do Instituto de Investigação Agronômica de Angola. Estamos a olhar para se temos empresas aqui capazes e com as condições para poderem multiplicar as sementes e passarem e trazerem os parentais do milho para aqui, para o nosso país.
estamos a olhar para todos os elementos da fileira e depois é que vem o crédito para todos esses elementos. Há pouco o senhor Lopes Paulo falou da questão do crédito. Prevê-se que o crédito aqui seja para todos os intervenientes da fileira. Portanto, essa é a melhor forma que temos para integrar a fileira produtiva. E estou a dar o exemplo do milho, mas podia dar de outros bens essenciais do nosso país. Então, o que eu gostava de acrescentar é que o programa está estruturado para funcionar no médio e longo prazo. Porque hoje estamos a partir de uma condição de zero. Exato. Agora, resultados esperados no curto prazo não serão muitos, porque ainda temos que construir esta cadeia toda. Este é o primeiro pressuposto. Mas decorre também da própria capacidade de gestão. O crédito à economia. O que nós temos estado a reclamar constantemente que os bancos ganham comissões muito altas, muito exorbitantes. Carmelo de Paca, deixe-me referir a sua voz, porque teve calado até agora, não deixaram o senhor falar. Os bancos ganham muito dinheiro com as comissões cobradas. Penso que essa medida Mas aqui estamos a falar da taxa de juros, não estamos a falar da comissão. Sim. Do Banco Central em fixar a taxa de 7,5% e poder disponibilizar dinheiro à economia. A economia real. A economia real. A economia é um todo. A economia é... Sim, mas este instrutivo tem um sim, mas foco o que o Cremil está a dizer aqui, depois tem... Sim, o cluster, a questão da distribuição, a montante e a jusante. Exatamente. É fundamental para a atividade económica. Agora, enquanto empresas associadas do setor da distribuição e logística, não é verdade que nós somos as únicas empresas que absorvemos Estava-me a meter consigo. E digo, nós temos associado a brincar. Não está distante da verdade. Empresas associadas que também produzem. E mais, para haver a integração do setor produtivo e do setor da distribuição, nós somos um elemento fundamental na sua participação. Tudo gira em torno da distribuição. Exatamente. Não tem como. Agora, a distribuição tem que estar virada para a produção nacional. Antigamente não havia Se ela existir também, né? Deixa-me só terminar. É claro que nós, como empresas de distribuição, estamos interessados em comercializar produtos nacionais. Ninguém quer comprar o tomate que vem da África do Sul, nem muito menos da Namíbia. Não brinque que a importação é bom negócio. Será? É um negócio lucrativo. Essa é a grande questão. Não caia nessa... Deixa-me só... É que esta questão... Paca, só um minuto, porque esta questão realmente é importante. Esta questão eu acho que é fundamental. Qual é o grande problema do... Preferem ou não, muitos dos nossos empresários, é um negócio mais rentável. Nós preferimos... Carlos Rosado, por favor. Carlos Rosado, por favor. Isto é o setor da distribuição. Só um minuto. Carlos Rosado, por favor. Eu acho, é o seguinte, estes senhores da distribuição orientam-se pelo lucro, não é? E portanto o que eles fazem é lógico. Claro, é muito simples. Isto do patriotismo não existe. Você busca o produto onde estiver. Isto de patriotismo não existe. Aliás, nós vemos o que é que deu no patriotismo, não é? Este patriotismo não existe. Estes senhores fazem as contas e veem. Se importar e vender é mais barato, eles vão preferir importar e vender. Agora, numa estratégia de longo prazo, eu acho que a distribuição tem um papel fundamental. Aliás, na promoção, e desse ponto de vista, o programa PAC até é interessante, porque vai obrigar, vai financiar produtores que tenham convénios com distribuidores. E o distribuidor nacional está interessado em importar tomate. Não estou a dizer que estão interessados, estou a dizer é que vocês vão fazer aquilo que foi mais rentável para vocês. Mais nada. E se importar for mais barato, eles vão querer importar. Deixa-me só terminar. Onde está o problema? Nós prometemos, e estamos a tratar da distribuição moderna. Distribuição moderna tem regras. Claro. Nós prometemos um produto, não basta apenas que seja um produto. O produto tem que estar calibrado, tem que ter a qualidade necessária para estar no circuito da distribuição moderna. Mas as empresas da distribuição moderna contactam os produtores, estabelecem contratos. Onde está o grande problema? Na falta do cumprimento, na regularidade do fornecimento do produto. É verdade. Este é que é o grande problema. O crédito para potenciar a produção. Não há aqui uma falha de visão contextual também? Ou seja, estamos a falar qual é o produtor nacional? Qual é o produtor? Eu quero, como empresa de distribuição moderna, quero distribuir morangos. Eu quero distribuir tomate. Diga-me qual é o produtor nacional que está em condições de fornecer do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro com regularidade. Este é que é o grande problema. Ninguém quer comprar do exterior. E tem outro problema que é conhecer o produtor nacional. Né? Onde é que está esse produtor nacional? Temos um país com 164 municípios. Não, nós temos os pequenos produtores,
Não, o que eu estou a dizer é que o governo disponibilizou e lançou a 26 de novembro de 2018 o portal de divulgação da produção nacional. E aí onde nós falamos sempre que há aqui uma série de ações interligadas, porque há aqui muitos problemas estruturais. Sim, é verdade. Tal como disse o Rosado, e todos nós sabemos disso. Eu tenho cabelos brancos, mas sou jovem. E quando chego ao Ministério às 8 e saio às 21, é mesmo a pensar no que fazer melhor e olhar para os erros de quem os cometeu no passado. E não estou para aqui dizer quem cometeu, quem não cometeu. Porque nós herdamos. E em que contextos foram cometidos? Não, eu sou jovem, nem estava lá, mas pronto. Eu também olho para aquilo e tento depois dar olhar de outro jeito, tentar olhar de outro jeito. E portanto, esse portal diz quem está a produzir aonde. Tem um aplicativo feito em Angola. E já antes que alguém pergunte, mas os nossos agricultores lá nos campos, como é que se cadastram no portal? Não, isso é outra história. Temos uma rede de apoio a nível municipal, a nível comunal, para apoiar esses produtores, até mesmo aqueles analfabetos, a que o seu nome, da sua cooperativa, da sua microempresa esteja inserida no portal. E depois temos aqueles gestores de compra. E esses têm internet, os que importam em grande escala, esses não têm problemas de internet. Esses podem ir ao aplicativo feito em Angola e ver quem produz o quê. E portanto, estabelecer depois eles, Paulo, só para eles de citarmos ligação. um exemplo de um produtor cujas mangas estavam a degradar-se. A associação interveio, falou com os seus associados e absorveu a produção. Naturalmente, todos os distribuidores ligados à associação estão interessados em absorver a produção. Agora, nós temos que ter produtos com qualidade, sejam devidamente selecionados, lavados, calibrados e embalados e serem aprovisionados e transportados nos padrões exigíveis para a sua comercialização. Permitam-nos que, sem visões poéticas, falsas poéticas, tentemos ser aqui um equilíbrio de bom senso entre aquilo que é puro e duro. Carlos Rosado disse que obviamente faz todo o sentido. O empresário quer lucro e vai buscar onde é mais barato. Mas é assim, há um país aí que tem mesmo situações de alimentação graves, não é? Muito graves. Quem é que vai olhar para, quem é que vai construir isso? Sei que eu estou a olhar para o Ministério da Economia. Sim, senhor, é preciso tirar lucro, mas temos que ter este contexto. Este é o país que temos. Se as reservas internacionais do BNA acabarem daqui a 3 anos e o petróleo não aumentar, quer dizer, Paulo, como é que fazemos? Eu ganho mais comprando cá. Comprando no exterior, tem os custos. Não entendemos isso. A questão agora é outra. Não estamos a falar em cisões. Reparem, não estamos a falar aqui mesmo que as polémicas surjam, e é óbvio que surjam, o que estamos a falar é integração, convergência, ou seja, como é que se resolve, porque o problema existe e os números são claros, puros e duros. Em 3 anos as reservas externas estão a baixar. BNA, certo? Correto. Foi dito esta semana, verbalizado, quantificado. Mas a conversão está ali na medida certa que foi tomada, que é potenciar a produção nacional. Exatamente. Agora, os produtores, as empresas, têm que ser mais sérias, buscar os recursos necessários, financeiros estão garantidos, os recursos humanos, que são fundamentais, atenção, é capaz de chegar hoje numa fazenda que tem todos os recursos tecnológicos, mas não tem ninguém para operar. Você tem uma ceifeira que é uma ciência e que os nossos operadores não têm condições para compreender o mínimo. Exato. Nós temos problemas, por exemplo, eu vou plantar e preciso de fertilizantes e preciso deste fator, deste aquele. E aqui ainda bem, não só na obrigatoriedade da concessão do crédito, mas na prioridade. Porque a agricultura é uma questão de tempo, de prazo. Se eu tenho que plantar durante este mês, tenho que plantar. Mas o banco pode não ter essa compreensão. Tanto a sua fatura de importação de insumos pode ser ligada para daqui a 2, 3 meses. E a agricultura... Estes desfazamentos podem condicionar os resultados. Pois, o normativo também acautela esses aspectos e impõe inclusive a necessidade dos bancos também recorrerem a peritos que percebem do assunto, digo, no setor agrícola, tendo em conta a especificidade das culturas e, digamos assim, os períodos. Era essa a porta que queríamos bater. Eu posso fazer só uma a agricultura é um investimento de risco sempre, eu gosto muito de números e vai chegar o seguro agrícola também, que é Pois, era sobre isso, era aí que eu ia derivar também, Carlos. Só uma coisa, estes senhores disseram, e eu aí estou 1 contra 5, não, o dinheiro dos bancos era ocioso e portanto eles não vão perder. Eu fiz aqui uma continha muito simples, que é a seguinte: segundo o que todos concordamos, o crédito é 800 milhões de dólares, não é? Em quantos? Em quantos? Contravalor em quantos? Sim. Uma taxa de 7,5% dá quanto? Dá
60 milhões de dólares por ano em lucro. Agora vamos ver o seguinte. Imaginem que desses 800 milhões de crédito, 30% são incobráveis. Quanto é que os bancos perdem? 240 milhões de dólares. É só para os ouvintes perceberem que aquilo que estes senhores estão a dizer não corresponde à realidade. Porque isto é um mau negócio para os bancos. Portanto, eu estou de acordo com tudo o que estes senhores disseram. Que nós precisamos de fazer isso. Que a coisa não deve ser vista dessa forma. Eu não estou a dizer... Nós temos duas cadeias de valor. É a cadeia do banco, vamos olhar para a produção. E a responsabilidade dos bancos na gestão dos riscos hoje é cada vez... Claro, mas são 30. Exigente. Mas são 30. Então há esta responsabilidade também. Mas porque fala sempre dos 30? Imagina que é metade. Porquê é que não fala dos 6? Porque nós já tivemos crédito mal parado nos 6. A questão de crédito mal parado está concentrado num único banco a cerca de 80%. Vamos falar de 10. Foi há risco em todas as atividades. Olha, sabem uma coisa? Quando o debate fica assim lá em casa ninguém ouve nada. Ninguém percebe nada. Justamente. Portanto, depois podem me rebater. Eu acho que nós devíamos focar na produção. Justamente. O que eu estou aqui é com as soluções. Todos nós, esses problemas existem. Todos nós nos lembramos do Angola Invest. O Angola Invest era um programa fantástico. Tinha lá tudo. Tinha garantias, tinha subsídios, tinha essas coisas todas. E o que é que aquilo deu? O que é que aquilo deu? É de tal maneira que estes senhores do Ministério da Economia nem sequer conseguem apresentar um balanço do Angola Invest. Recusam-se. Eu já pedi balanços do Angola Invest ao Ministério deste senhor que está aqui, do Economia e Planeamento. E não me dão o balanço. Porquê é que não me dão? Houve agora uma coisa a dizer que os bancos ficaram pendurados com 175 milhões de dólares. O que eu estou aqui a dizer, Paula, é o seguinte. Nós não podemos esperar resultados diferentes, não é? Com as mesmas pessoas e com as mesmas coisas, fazendo como tu disseste. Eu penso que aqui é uma solução diferente. Não reclamamos que não há crédito à economia e houve uma medida em concreto. Eu acho, por exemplo, vocês da distribuição são fantásticos. Vocês podem... Não, é o que eu estou a dizer. Eu uma vez escrevi uma coisa que era: perguntem aos meus pais. Os meus pais eram comerciantes no Quimbel. E o que é que fazia? Como é que o sistema funcionava? Os comerciantes iam aos mercados. Nos mercados, os comerciantes levavam os produtos, o sal, o peixe, todas estas coisas. E os agricultores locais levavam os seus produtos. E ali havia uma troca. E os produtores locais tinham a certeza que, quando produziam naqueles mercados, e eram-lhes pagos na hora, eles davam as mercadorias e o dinheiro circulava. É isso que os senhores têm que fazer, por exemplo, com clubes de produtores. Porque é o seguinte, eu estou a dizer que vocês, naturalmente, vocês querem o quê? Vocês querem ganhar dinheiro. Mas do ponto de vista do longo prazo, vocês também sabem que se não tiverem divisas, não vão conseguir importar. E, portanto, na vossa estratégia está prevista também o quê? A ajuda dos produtores. E é isso que eu defendo. Eu defendo que o Estado intervenha menos. O Estado o que é que vai fazer? Vai fazer as estradas. O Estado vai fazer o quê? Vai levar água, vai levar energia e depois deixa o mercado funcionar. É isso que nós... Mas essa intervenção agora justifica-se, Carlos. É importante potenciar a produção. Lopes, não basta fazer... por favor, um minuto só. Há uma coisa sobre a qual eu gostava que cada um de vocês, durante um minuto, nós temos mais 10 minutos de programa, o Pedro Manuel já veio ralhar connosco. Pedro Manuel, Menos Jacinto, Dário de Castro e Rita Nogueira, a equipa que produz o sábado às 10h10, o rigor da grande informação numa grande rádio. Vamos lá parar agora um minuto para... Nós temos reservas que chegam para 8 meses, certo? Reservas brutas. Chegam para 8 meses. Nós estamos todos com consciência do que é que isto quer dizer. Mesmo assim, parando lucidamente. Carlos... É o seguinte, a economia é dinâmica. Estes 8 meses não quer dizer que daqui a 8 meses acabavam se nós não exportássemos mais petróleo. E, portanto, naturalmente, as nossas reservas não estão a um nível fantástico. Não é isso, é o que é que significa não produzir. Pois, é isso. A questão é essa. Ou nós temos que fazer, e a única coisa que eu estou aqui a divergir, e acho que a divergência saudável, é como é que o diagnóstico do problema é o mesmo. O que eu estou aqui a divergir é na forma como nós ultrapassamos esse problema. Nós também estamos de acordo que esse problema se ultrapassa com a produção. O que nós estamos aqui a tentar perceber é como é que nós vamos incentivar a produção. Eu estou de acordo que é com o crédito. Agora, o que eu não estou de acordo é que se obriga os bancos a emprestarem dinheiro a 7,5%. É isso que eu não estou de acordo, porque isso não é sustentável. É a única coisa que mas vamos nós ver os efeitos aqui do outro lado da produção, Carlos.
Qual seria a sua sugestão nesse caso? Como? 21 a 7,5. E atenção que no Angola Invest também não se importa de passar o microfone. Eu Só um sou minuto. adepto da Carlos. subsidiação do crédito. Mas o dinheiro deve vir do Orçamento Geral do Estado, não deve vir dos bancos. Isso, e os senhores quiserem, até há uma coisa que é o seguinte: os bancos têm 1.000 milhões de dólares, para falar em dólares, que números tem 1.000 milhões de dólares de lucros. Sabem quanto é que eles pagam qual é a taxa efetiva dos bancos? É inferior a 10%. Pagam 5% ou 6%. Sabe o que é que os senhores têm que fazer, por exemplo, em termos de política fiscal? É não dar os benefícios que dão aos títulos da dívida pública. Eu não tenho crítica só, eu tenho soluções. Portanto, os senhores digam... Carlos, sim, mas é o Estado. Nós estamos a falar de Estado. Carlos, não podemos ser emotivos. Ouviste o que é que o Lopes disse? Mas o Estado tem... Perguntaram-me qual era a minha coisa. E o que eu estou a dizer é o seguinte: por exemplo, não dão os benefícios fiscais. Sabes o que é que os bancos fazem? Os bancos emprestam dinheiro ao Estado. Agora e pagam 10% de imposto. Carlos Rosado. Parei já. Paraste, muito bem. Atenção, talvez valha a pena algum trabalho de investigação mais. Parece que no que diz respeito ao Angola Invest, e o Carlos referiu isso aqui algumas vezes, em crédito mal parado, também ficaram, na verdade, os créditos ficaram pendurados por causa das bonificações, não foi necessariamente crédito mal parado. Temos que ver os conceitos, mas espera, eu queria era passar ali. Houve uma pergunta. Os números para eu ver, quando me dão os números eu aceito. Claro, mas aí voltamos à grande máquina entre os jornalistas e as fontes. E isso nem vamos entrar nós nisso. Nem vamos entrar nós nisso, porque realmente não podemos dar informação mais concreta se não temos essa informação. Mas houve uma pergunta que veio dali do Dr. Luís Gaspar, que foi: e o que é que vamos fazer? Essa, no fundo, eu acho que é a grande questão. O discordarmos, o concordarmos, o atirarmos números, o ficarmos a debater, que garantias é que nós temos e como é que as podemos ter? Que agora vai ser diferente, ou como o Carlos Rosado, não é? Essa é a grande questão. Luís Gaspar. Sim, nós entendemos que com a publicação desse normativo, o órgão regulador estaria a criar condições para ver aqui uma concorrência saudável entre os bancos e reativarmos então e os bancos concentrarem a sua atividade no fomento ou a agricultura, nesse caso do crédito. Exatamente. E só assim, desta forma, é que queremos então inverter a situação que estamos a viver nesse momento. E houve uma questão que foi aqui levantada, que eu creio que também se coloca e que é importante, que é a questão do seguro agrícola. Ou seja, investir em agricultura é um risco. Isso é universal, não estamos a inventar nada. A questão do seguro agrícola, Carlos, que informações é que temos? Pois, isto é daquelas coisas que é outra das coisas que nós dizemos. Não, mas está, o seguro agrícola já há uma data de tempo que está para ser implementado. Há anos. Como se diz, bué. Não é? E não é. Quer dizer, o meu problema é este. Quer dizer, estes problemas não são novos. Estes problemas são todos antigos e querem resolvê-los. E o que é que tem falhado muitas vezes? O Ministro de Estado e da Coordenação do Desenvolvimento Económico e Social, Dr. Manuel Nunes Júnior, o que é que ele disse? Ele disse que o problema nunca foi programas. O nosso problema nunca foi programas. Nunca faltaram. Claro, sim. O que estes senhores estão aqui a dizer é o seguinte: nós temos um programa que agora, e uma série de leis e de alterações, que agora nos vão resolver o problema. O que eu estou a perguntar e o que eu estou a lembrar é que já me disseram isso. Isto é uma espécie... Uma vez eu fiz numa rádio concorrente, eu estava a dizer, a propósito da diversificação, em 2014, 2015, eu disse o seguinte: estes senhores estão-nos a mentir porque não é possível diversificar a economia no curto prazo. Caiu toda a gente em cima de mim porque eu não podia dizer isso das pessoas, e nós todos agora concordamos que a diversificação não... Eu costumo dizer, Paula, se as coisas correrem bem, vai demorar muito tempo. Se as coisas correrem bem, vai demorar muito tempo. O que eu me proponho, e o que eu proponho é que haja menos intervencionismo do Estado, haja menos decretos, haja menos coisas, e que nós apliquemos aquilo que já existe e que corrijamos aquilo que tem que ser corrigido, mas de uma forma... Por exemplo, não me podem dizer a mim, olha, não, o problema é Carlos Rosado. O problema é a subvenção. Muitas vezes o que acontece, eu vou ter que dar mesmo um minuto a cada um, fechar o programa, o João Gonçalves ainda vem para o fecho. Muitas vezes neste programa, e porque temos esta lógica pedagógica, no fim do programa chamamos a atenção, que no fundo tudo vai bater à porta de cada um de nós e da cabeça de cada um de nós. Porque eu não posso deixar de concordar com aquilo que o Carlos aqui disse. Sim senhora, já fazemos há anos, eu conheço o PACA desde que me conheço quase como gente, conheço o Lopes, quer dizer, conheço
grande parte, e o Carlos também, desde sempre, e realmente o debate é recorrente. Não é? A questão é, ao que nos parece, a única coisa que vai fazer mudar somos nós próprios. Não vai sair uma varinha mágica de lado nenhum para resolver a economia. E vai sair menos ainda se nós primeiro começarmos a pensar: onde é que eu arranjo divisas? Então vou fazer isto. Não, eu preciso disto, e para fazer isto, quanto é que eu preciso de divisas? Que eu acho que esse é um eixo de raciocínio que também está viciado. Ou seja, nós não começamos por pensar na nossa produção. Nós começamos por pensar em que queremos divisas. Não é necessariamente lucro, Carlos. É lucro em divisas. E esse talvez seja um ângulo de visão que nos falta um pouco. Um minuto para cada um. Eu penso que se começas, depois ficas um minuto e acabou-se. Sim. Então vamos. Bem, nós temos associados que procuram garantir produtos nas suas empresas. De tal modo que temos associados que constituíram um clube de produtores. O que nós queremos é que os produtores produzam produtos de qualidade e forneçam às nossas empresas. Isso é que nós queremos. Porque não haverá produção sem distribuição, sem logística e sem distribuição. E nós somos importantes nessa cadeia. O que é que nós queremos? Absorver a produção. Agora, produzam. Nós vamos absorver e vamos fornecer aos nossos clientes, naturalmente. Bom, mais uma vez, tal como disse o Carlos, não se faz a diversificação só com decretos, porque nós já tivemos vários. O que nós precisamos compreender quais são os constrangimentos que impedem a produção. Cadeia logística já falamos, questão dos fertilizantes é importante, questão de formação de recursos humanos com capacidade para transmitir valor às empresas é fundamental. Os créditos que são fundamentais, hoje temos esse instrumento que é bom, mas todo outro conjunto que é importante fazer as empresas funcionar. Segundo, muitas vezes os projetos morrem e entramos em falência, em default com os bancos, não requer apenas da falta de vontade na má aplicação de recursos dos empresários. São constrangimentos internos ao processo de produção que às vezes requerem um reforço de 1 milhão, de 2, de 3, de 100, o que for. E que os bancos muitas vezes ficam apáticos e criamos uma situação complicada para todos. O BNA, eu acho que cumpriu o seu papel regulador, portanto não vos vou perguntar mais nada. Não é? Cumpriram o seu papel regulador. Rapidinho então, um minuto. Pois, é apenas para dizer que está também previsto na lei que no normativo, os bancos que não tiverem condição de cumprir com o mesmo, há o princípio do tanto comply ou explain, não é? Ou cumpre ou explica as razões que levaram a que não pudesse cumprir. Exatamente. E depois também decorre, digamos, da lei do BNA competências para estabelecer a estrutura do ativo e passivo dos bancos, e é aí onde o Banco Central intervém, isso nos termos do artigo 26 da lei do BNA. E, portanto, respondendo àquela questão, é fundamental, de facto, que o país comece a produzir, senão depois começamos a caminhar aqui por uma situação crítica da sustentabilidade da nossa balança de pagamento e das reservas internacionais líquidas. E olhe para o seu lado, e jovens cheios de cabelos brancos, porque entram às 8 da manhã e saem, não estou a brincar, estou a falar a sério, entram às 8 da manhã e saem às 21 à procura de soluções. Ministério da Economia, papel. Não, o nosso papel é perceber que não somos os donos da razão, né? Nós, e a implementação do principal programa de ação do PDN 2018-2022, o PRODESE, prevê muita concertação com o setor privado e com os estudiosos. Portanto, a implementação do PRODESE prevê vários carros rosados e as AIPAs e as Ecodimas. Porque aqui temos de encontrar soluções transversais e soluções que façam sentido tanto para o lado do governo como para o lado do setor privado e daqueles que têm mais tempo para refletir. Carlos, rapidinho, ainda temos o Josué Gonçalves. Nós estamos aqui a ver o próprio PAC, que é o Projeto de Apoio ao Crédito, a uma certa altura identifica os constrangimentos ao crédito, porque todos nós estamos de acordo. Isso, o elevado nível das taxas de juros cobradas é só um dos 9 que são elencados. Portanto, nós estivemos aqui a discutir um dos 9 problemas. Quais são os outros? Sim, baixa qualidade dos estudos e projetos, baixa qualificação e especialização das equipas de gestão de projetos,
baixa qualidade de organização das empresas. Aqui estávamos a dizer, não, os bancos agora vão poder analisar bem os projetos. Carlos, um dos problemas é baixa qualificação e especialização. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que nós estamos aqui a discutir um dos problemas. O diagnóstico está feito, os senhores atuem sobre isso e não me venham dizer que o decreto existe, tem condições, isso eu já não acredito. Não está a se atuar já acabou. Vai ficar com mais cabelos brancos. Importante saber que é preciso fazer. E talvez o passo seguinte, na componente do jornalismo económico, possa ser mostrar-se já a quem fez. Ou seja, ao mesmo tempo que criticamos quem não fez, e a falta de capital humano, e a falta disto e a falta daquilo, irmos ao terreno e sabermos se existe ou se não existe quem já tenha feito. Mesmo para fechar o programa, e vamos cortar o pio a estes senhores, General Gonçalo, vamos fazer as considerações finais. Chegamos até aqui neste debate e podemos acrescentar que aquilo que se vai passar em Angola no terreno produtivo nos próximos 2, 3 anos será não só decisivo para as gerações que estão vivas, mas será decisivo também para a próxima geração que vai chegar. Isto porque ou Angola é capaz de responder ao desafio dos 54 produtos essenciais, ou Angola vai se instalar numa situação em que a pobreza vai reproduzir-se por si própria. Isto realmente é um daqueles cruzamentos, uma daquelas encruzilhadas em que a opção é evidente. Tudo vai depender então da capacidade de resposta da própria sociedade. É claro que o Estado continua a ter um papel capital num país como Angola, isso é evidente. Há determinadas coisas que só podem ser feitas se houver intervenção do Estado, mas a sociedade tem que demonstrar capacidade de iniciativa. A capacidade de iniciativa não é um slogan, é realmente aquilo que faz a diferença no desenvolvimento entre diversos países. Quando vamos à história económica da humanidade, verificamos que aqueles que desenvolveram mais podem até ter cometido injustiças e tudo mais, mas tiveram mais capacidade de iniciativa. É o que nós precisamos hoje. Capacidade de iniciativa a todos os níveis e compreensão de uma coisa. Temos uma grande parte da população que quer consumir antes de produzir. Esta atitude tem um nome, é um nome de parasitismo, que condena o país ele próprio a uma situação de grande desequilíbrio nas suas contas. Em termos de importações, até porque esse setor da população é exigente em matéria de consumo. Então, se nós conseguirmos nos próximos 2, 3 anos diversificar suficientemente a produção, e de construir uma rede de distribuição, incluindo com influência na melhoria das infraestruturas, nós teremos dado um passo em frente, a partir do qual novos saltos serão possíveis. A história económica faz-se assim, o bem-estar das populações faz-se assim. De maneira que vamos ver como é que as mentalidades vão funcionar, como é que o apego ao trabalho vai funcionar, e como é que os recursos humanos, todos eles vão ser valorizados, inclusive no aspecto da capacidade de iniciativa. Debates como este são muito comuns. Não é a primeira vez que isso se discute em Angola. Aliás, isto discute-se em Angola há décadas. Em ONGs, em pequenos grupos, nas famílias, nas universidades, este assunto está sempre a ser discutido. Que ele seja discutido numa rádio com repercussão para milhões de ouvintes, eu posso dizer que este tipo de debate naturalmente produz informação, mas pode ter também uma capacidade estimulante quase tão importante como o crédito. Nós hoje nem vamos dizer essa, porque na verdade, se esse for o início do caminho, estimular raciocínios diferentes, teremos feito o nosso papel. 11h57, nós vamos passar à redação central de informação, onde estará, acredito, o Africano Net, as gordas africano muito rápido, senão os levo como ocorrência. Sim, senhora Paula, vamos embora. Portanto, o grande destaque vai mesmo para a visita do presidente João Lourenço à Rússia, uma visita já concluída, com o olhar para o reforço da cooperação entre os dois países. Já sabemos também que o presidente João Lourenço quer que a Rússia
entre em Angola, sobretudo através dos investimentos privados. Os russos também podem reforçar a sua presença no domínio da investigação pesqueira. O Sindicato de Jornalistas Angolanos aceita pedido de mais 15 dias proposto pelas administrações da Rádio Nacional e TPA para se pronunciarem definitivamente sobre alguns aspectos dos cadernos reivindicativos. Portanto, os cadernos apresentados pelo Sindicato da Rádio Nacional e da TPA. Angola e Palestina podem reforçar cooperação nos domínios econômico e social. Afroliga, 1º de agosto, bate Petro de Luanda e está nas meias finais da competição. Libolo e Cabos Corp animam mais uma jornada do Girabola. Argélia, chefe dos serviços secretos, foi exonerado. Estas e outras, e a crônica do dia. Professor, estas vão ser, portanto, as matérias que vão dominar o grande jornal. Obrigada, Africano. As notícias vêm às 13 horas. Segunda-feira também, atenção, cuidado. A EPAL anuncia greve, diz que vai ser total. Você é consumidor de água, precisamos estar todos atentos. Ao meio-dia vamos ter aqui o flash de notícias. Hoje é sábado, tenham um bom fim de semana. Amanhã começa uma semana nova. A semana começa ao domingo. Prepare-se para uma segunda-feira de muito trabalho, porque vamos ter mesmo que arregaçar as mangas e voltar ao trabalho. É a nossa única saída. O programa Sábado às 10h10 volta no próximo sábado. Bom fim de semana, um bom dia para todos. Sábado às 10h10, o rigor da grande informação.